Olá, colegas, bem-vindos a mais um Conversas a Norte. Hoje temos mais um convidado muito especial, o chefe Rui Paula. O chefe Rui Paula nasceu em 1967 aqui no Porto e depois tem um percurso que não tem nada a ver com os percursos na hotelaria ou culinária tradicionais. O chefe Rui Paula tem um percurso sui generis. Começou com a avó. A minha avó, uma casa de lavoura, sim. E depois E criou... depois comecei a... Eu posso falar, sim. É, de facto, boa tarde, é um privilégio estar aqui. A convite aqui do Dr. Araújo. Conversas a Norte. Isso Conversas a Norte é sempre um tema interessante, porque é o nosso Norte, eu sou do Norte. Além de nascer no Porto, a minha família toda traz os Montes de Alto Douro. E, de facto, tudo o que tem a palavra Norte, a mim desperta-me a vontade de participar. Então, dizendo, esse percurso é diferente, porque não tirei nenhum curso de hotelaria, não é? Uma pessoa para ser médico tem que tirar o curso de medicina. Forçosamente. Forçosamente. Aqui não. Aqui há esta benesse, digamos assim. Portanto, não é preciso tirarmos o curso para enverdarmos esta carreira e ser reconhecidos. Mas não quer dizer que não dê trabalho. E que não dê tanto trabalho ou mais do que as pessoas que tiraram o curso. De facto, eu cresci numa casa de lavoura, o meu avô era produtor de vinho, moscatel e vinho do Porto. A minha avó cozinhava muita gente e era uma exímia cozinheira e sabia receber muito bem as pessoas. A minha mãe é igual e, portanto, eu... Começou com a avó. Exatamente. E então eu cresci ali, vivia ali. A minha mãe também gostava muito da minha avó, portanto passava lá muito tempo e vivi naquele ambiente. Estudei, ainda fiz o primeiro ano de marketing, mas resolvi abrir o primeiro restaurante com 26 anos, meu. E de facto aí fiz aquela comida tradicional, o que é a comida tradicional? A comida que nos caracteriza, a comida que nos identifica, até como país. Essa comida, por exemplo, as feijoadas, o cabrito assado, o cozido à portuguesa, os milhos à transmontana, o arroz de tomate, aquelas coisas que diz muito bem o que nós somos, não é? E abriu-se a torta e começou a correr tudo muito bem, passado o terceiro ano, muito bem até. E só que depois fui vivendo ao longo do tempo algum sentimento de inferioridade. Que sentimento é este? Nós vivemos durante a nossa vida vários sentimentos. E às vezes alguns era melhor nem vivê-los, como o sentimento só, por exemplo, é terrível. Mas pronto, mas às vezes viver sentimentos negativos é bom, faz-nos crescer. E que sentimento de inferioridade era esse? É que chegava. Quando o Sapatorta, como em Alijó, começou a ter alguma fama, chegavam lá pessoas, eu fui àquele restaurante e comi foie gras. Ainda foie gras era assim uma coisa. Então fui àquele, que era as trufas. Depois fui àquele, era tecnicamente o prato. E eu vivi esse sentimento. Eu disse, bem, se é mesmo esta profissão que tu queres abraçar, tens de dedicar a ela. E para dedicar a ela tens que ir aprender com quem sabe. E então pronto, tinha o restaurante e saía periodicamente para fazer estágios noutros restaurantes. E assim sucessivamente. O último estágio que fiz foi para aí em 2008, 2009, foi em Espanha, e daí nunca mais fiz estágio, mas colaboradores meus continuaram a fazer alguns, e hoje estamos no nosso reduto a fazer uma comida que demora a chegar, a fazer uma comida com identidade, ou seja, que é uma comida que depois das experiências, dos ensinamentos, das pesquisas, tentarmos fazer a nossa comida e não imitar a dos outros. Ou seja, isso parece uma coisa, não parece, é uma coisa difícil, que é fazermos um prato e saber que aquele prato é do Rui Paula ou da equipa do Rui Paula, pronto. E isto foi o caminhar de 30 anos de carreira e que se chega até aqui. Nesses 30 anos a família sempre foi importante para o chefe. A família é muito importante. Fala muito da mãe, da avó, como começou, hoje da esposa, do irmão. Sim. A família sempre foi aí um suporte para o chefe. A família é sempre importante, evidentemente. A família é a base de tudo. Portanto, eu acho que nós, se não tivermos os nossos... Haverá pessoas que se ingram na vida sem família, mas a verdade é que a família é a base que às vezes também nos prejudica. Às vezes também nos prejudica. Por exemplo, nós também temos de ser nós.
Eu lembro, por exemplo, quando eu dei aquele passo do cepa torta para o DOC, no Douro, epá, mas isto é investimento, isto cuidado, estás aqui tão bem. E nós não podemos... Não podemos ficar só com os pés no chão. Temos Não. que caminhar. E a família, no fundo, é a base de tudo, concordo consigo. Temos de estar bem, mas é muito importante, mas mesmo muito importante, nós também decidirmos por nós. E numa empresa tem que haver o que decide. Claro. Independentemente das equipas que temos, tem que haver a pessoa que decide. É este o caminho. E às vezes a família ou os amigos mais chegados não nos deixam e nós temos de agarrar a oportunidade. E esse passo, essa passagem do Cepa Torta para o DOC em 2007, Certo. foi, digamos, o lançamento da carreira, no fundo. Foi, no fundo, porque o Douro, esta região magnífica, com o vinho do Porto, que é o único no mundo, e com aquela beleza intemporal e aquela beleza camaleónica que está sempre a mudar, mas não tinha uma sala de visitas. Ou seja, onde se comia bem era nas quintas, nas casas senhoriais, e nas pessoas tinham quintas e tinham as funcionárias para fazer a comida, mas não tinha um restaurante onde os produtores expusessem os seus vinhos, que tivessem os vinhos expostos e servidos à temperatura e tudo como deve ser, e não tinha uma comida adequada para receber pessoas de todo o mundo, que é o que acontece hoje, Claro. E que nos visitam. Portanto, aquilo foi uma pedra no charco, digamos assim. E candeia que vai à frente amonia sempre duas vezes. Mas depois volta ao Porto, em 2010, E volta com ao o Porto DOC. porque é a minha cidade. E volta ao Porto porque o Ria navegava. E volta ao Porto porque une dois patrimónios. Se nós temos reconhecido pela Unesco o património Douro Vinheteiro, no Porto temos o Douro Histórico. São poucos os países que têm um rio navegável e que une dois patrimónios mundiais. Se nós fizermos aqui um exercício, eu não sei se há algum. Por acaso eu nunca fiz esse exercício, se há mesmo. Mas olha que deve ser difícil encontrar. Então fazia todo o sentido a cidade onde eu cresci, também ter um restaurante. Estava tudo por fazer. Repara onde é que eu fui abrir o restaurante. Largo de São Domingos. A Rua das Flores, as pessoas não passavam ali, tinham medo. Era escura, não havia nada. Veja o que é que foi a Rua das Flores. Em que é que se tornou a Rua das Flores? Das zonas mais caras do Porto e onde passava mais gente. Onde os edifícios foram recuperados. Hoje é quase o centro turístico do Porto. Não é? Mais uma vez, o grupo Rui Paula estava à frente. Também me disseram que era maluco. Mas houve uma pessoa, que era o Brunhosa de Brito na altura, que foi ao Douro chamar-me e achou que era a pessoa indicada para abrir o DOP. Teve 2 anos cheio. As pessoas formavam segunda para marcar sábado e teve cheio. Portanto, em 2 anos paguei o investimento, não é mau. Tudo com graças, e não havia turistas, assim, nada disso. Tudo graças a agentes do Norte, a quem eu agradeço, evidentemente. E depois como é que passa do DOP para a Casa de Chá da Boa Nova? Depois eu Porque aí já é um percurso um pouco maior. Aí é não um percurso diferente, porque do DOP à Casa de Chá, eu sou católico, que Deus tenha a pessoa que eu vou falar, que em paz, que era o Guilherme Pinto, o Presidente da Câmara de Matosinhos, que morreu, como sabe. Mas ele teve a amabilidade de ir comer ao DOP e convidar-me para abrir a Casa de Chá. É através dele e de um amigo que tínhamos em comum, que é o José Manuel da MDS, dos seguros ali da Sonai MDS. E então fizemos esse almoço e a verdade é que eu fui convidado e fui lá ver a casa, apaixonei-me logo. E aí percebi que podia fazer, talvez, uma comida e um serviço de excelência no máximo. Porque a casa era pequena, não ia atender muita gente e o sítio, o spot, é uma coisa única também no mundo. Há muitos restaurantes à beira-mar, mas não há nenhum como aquele. Inserido naqueles rochedos, arquitetonicamente a casa é deslumbrante, tem aquelas, foi a primeira obra de Cisa Vieira, claro, mas tem assim, vai à parte japonesa da arquitetura, é uma casa, sinceramente, de uma beleza fantástica. E eu disse, não, eu vou para ali e vou, de certeza absoluta, fazer um trabalho Excepcional. Excepcional, exatamente. E isso acabou por ser, digamos, o percurso para a primeira estrela Michelin. Esse foi o primeiro percurso para a primeira estrela Michelin, que depois veio a segunda, e foi tudo nessa casa, e porque se deve a um conjunto de coisas. Há tal comida com um ADN muito vincado, ao sítio, tem lá umas janelas que abrem, que aquilo as pessoas ficam, uau, o que é isto? E que existiam já há muitos anos, que o Cisa Vieira concebeu assim,
Não me canso de elogiar a arquitetura da casa, porque de facto é única. Lindíssima, É lindíssima. E, portanto, com uma equipa consistente, que não muda muito as pessoas que trabalham lá, portanto são sempre os mesmos, que também é importante, e acho que fazemos um trabalho diferenciado. Chefe, mas explique-me, como é que se ganha uma estrela Michelin? O que é que se tem que fazer para se ganhar uma estrela Michelin? Se acha que vai ter uma comida diferenciada, deve anunciar, manda um e-mail para o Guia Michelin, a dizer que gostava de ser visitado pelos inspetores. Nunca sabe quando é que eles vêm. E depois é fazer o percurso. Eles vêm, pagam as contas, umas vezes apresentam-se, outras vezes não. Portanto, é um guia, não deixa de ser um guia, mas que realmente pagam as suas contas e estamos a ser avaliados. Já que nós informamos o guia que existimos, sujeitamos às críticas, ou boas, ou más, ou conseguimos atingir os objetivos, ou não. Eles são independentes, porque não devem nada a ninguém, ou seja, nem criam laços. E o chefe está agora a caminhar para uma terceira Eu sou daqueles estrela? assim. Eu sou daqueles assim. Se a gente se mete numa coisa e que o máximo é a terceira estrela, eu quero ter a terceira estrela, não é? Agora, se eu vou conseguir ou não, eles é que sabem. Eles inspetores. Eles guia Michelin. Agora, que eu vou fazer tudo para ter, eu vou. Não sou daqueles que digam, não, eu não gosto disso. Geralmente é aqueles que dizem assim, eu não gosto de estrelas Michelin, porque nunca vão ter. E se calhar isso é um bocado de dor de coto, que se diz. Aqui no Norte diz dor de coto, ou de cotovelo. Portanto, eu sou daqueles que digo que quero ter. Agora, como é que eu faço? Eu sei que para ter a terceira tenho que trabalhar muito bem a segunda. É o que eu estou a fazer. Eu tenho que trabalhar muito bem a segunda estrela. Eu tenho que ter, aquilo é só peixe e marisco, um conceito assim. Eu tenho que ter sempre o peixe muito fresco. Os cortes têm que ser muito bem feitos, as cozeduras têm que ser muito bem feitas. Tenho que criar pratos inovadores, pratos que identifiquem o nosso mar português. O que é o nosso mar português? O nosso mar português é só dos melhores mares do mundo, porque este oceano é uma maravilha. Água fria, oxigenada, cheia de algas, os peixes comem aquilo, os peixes de mar, não é? Aconselho já que ninguém coma de viveiro, porque não vale a pena. Comam sardinhas, não têm dinheiro para mais caro. Ou comem carapaus. Mais vale um carapau do mar do que um rodovalho de viveiro. Portanto, isto fica bem esclarecido, que ainda no outro dia comi peixe de viveiro, aquilo era lama, autêntica na boca. Uns têm mais dinheiro que outros. Nós não temos que comer lavagantes, mas temos que comer bem. E garanto que uma sardinha, um carapau, ou uma cavala, é melhor que qualquer coisa de viveiro. Portanto, aproveitar esse mar. E nós somos muito bons nisso. E, portanto, é o que eu digo, é ir apostando neste caminho, que é como atingimos as coisas. Eu ontem estava a ler o seu site e tinha lá uma frase que era: a memória é a minha principal fonte de inspiração. Eu tenho 10 fundamentos na cozinha e o primeiro é esse. E porquê é que é a memória? A memória não é só o que a avó, a tia ou alguém que cozinhasse muito bem nos deu a provar. É importante. É importante sabermos que um tomate bom é este que tem este sabor. E termos comido aquele tomate, ou aquela cebola, ou aquela abóbora, ou aquela carne, ou aquele peixe. E somos os felizardos e abençoados porque alguém nos deu a provar bem feito. Mas a memória não é só isso, não é só o sabor. O sabor é muito importante. Porque nós podemos ser muito criativos, mas se não tiver sabor, esqueça lá a criatividade. Isto é a minha maneira de ver. Mas a memória é muito mais ainda, mais coisas. Não quer dizer que não seja mais, que seja mais importante que esta, do sabor e alguém que deu. Esta é muito importante. Mas a memória da leitura, a memória de trabalhar noutras cozinhas, de outros países, a memória da pesquisa que hoje fazemos, que é facilmente estamos a par de tudo o que se faz no mundo. Pesquisar, ler, paisagens, tudo isso, esta memória ajuda-nos a fazer bem, a criar. E por isso é que eu digo que a memória é muito importante. Eu estava a ouvi-lo falar e estava a pensar que nós muitas vezes temos a noção de que é só fazer comida. Mas isso dá mesmo muito trabalho, não é? Dá mesmo muito trabalho, mas atenção. Ninguém é obrigado a fazer esta comida. Porque eu adoro comer um arroz de cenoura e um bife bem feito. O importante é que esse arroz de cenoura esteja bem feito. Claro. E eu acho que cada vez há menos gente a fazer bem feito. Por várias razões. Uma é porque não tem tempo. As pessoas têm uma vida, um casal. O marido trabalha, a mulher também, tal, para chegar, cozinhar, é tudo uma confusão. Querem os seus momentos de paz. A vida cada vez é mais
dinâmica, mais exigente, mais estressante. Uma das razões. Agora, se nós temos um bocadinho de paciência, podemos fazer comida simples. O comer bem não precisa ser criativo, nem toda a gente tem que ser criativo, seja em que profissões for. Agora, fazer bem feito dá trabalho, de facto. E então, os ingredientes principais não é o sal, nem a pimenta, nem o azeite, também são o amor e a paixão pelo que se faz. E aquela dosinha de espírito de sacrifício. Porque a comida quer que a gente esteja presente. O próprio arroz de cenoura, metemos a cebola, o azeite, um dente de alho esmagado, bringimos ali a cebola um bocadinho, fazer o estrugido, não deixamos alourar demais para não ficar mal, para dar azia. Olha, nem lavamos o arroz, metemos o arroz a fritar, está a ver? Antes de até meter o arroz, metemos a cenoura, as rodelinhas, depois e está-se ali no tacho, aquilo demora 20 minutos. Em 20 minutos, se fizer e estiver ali, concentrado, faz um arroz maravilhoso seco, uma de arroz, duas de água. Isto parece assim uma coisa simples, mas não é. Porque quem não tiver aquela dose do amor, da paixão pela cozinha e do espírito de sacrifício, e de quando os outros estiverem a comer e meterem o seu arroz de cenoura à boca e olhar para si com uma cara de alegres, que é outra coisa que nos dá satisfação. E para conseguir isto tem que ter estes ingredientes, porque senão não vai conseguir. O arroz vai ficar mal. É mais ou menos isto. Eu estava a ouvi-lo e estava a pensar que é curioso que nós, há 30 anos atrás, nós éramos um país com muito boa cozinha, mas não havia propriamente esta noção dos chefes e da importância que os chefes têm para o desenvolvimento da culinária e do bem-estar à mesa no país. Tal como aos vinhos, por exemplo, nós também não tínhamos, fabricávamos muito bons vinhos, mas para consumo interno e pouco mais. E ultimamente tem-se visto que se começa a notar um crescendo de importância dos chefes, o reconhecimento dessa importância, o reconhecimento público, e tem surgido uma série de nomes no panorama nacional de chefes de culinária, uns com estrelas, outros sem estrelas, mas com nome e reconhecidos pelo público como importantes. Reconhecidos pelo que fazem. Pelo que fazem, é engraçado. Ora bem, toca em vários pontos. Primeiro, a nossa comida é a melhor do mundo. Tecnicamente, não é a melhor do mundo. O que é que isto quer dizer? Imagine, nós somos bons a fazer cozidos, grelhados, assados. Tanta coisa que nós somos bons. Veja como a nossa cozinha é tão eclética. A grelhar peixe, somos dos melhores. Há sítios onde as pessoas estão a grelhar peixe, é uma maravilha. Assados, temos vários de peixe, de carne, fritos, cozidos, estrugidos, feijoadas, está a ver? Somos ecléticos mesmo. Temos uma comida com tradição. Vá lá à Inglaterra, não tem, hein? Exatamente. Por exemplo, um país tão desenvolvido, não tem. Nisto nós somos bons. Portanto, boas palavras. Mas, o que é que faltava? A apresentação, tecnicamente, mais bem feito. Não temos que comer uma feijoada cheia de gordura. Não temos. A feijoada já é pesada. Então temos que escolher as carnes certas, temos que tirar algumas gorduras, não tem que aparecer aquele azeite em cima, não tem. E o sabor tem que estar lá na mesma. Portanto, isto foi evoluindo. A maneira que nos apresenta, há uns anos atrás, vinha tudo em travessas de inox. E vinha uma travessa de inox, com a carne, as batatas, o arroz, não sei, uma coisa feia, bruta. Então, evoluímos, tivemos que evoluir. E evoluímos, e muito bem dito, por uma geração de chefes, uns mais velhos, que é o meu caso, outros mais novos. E felizmente também já há mais novos a andar nisto, a procurarem ter um restaurante mais bonito, terem os copos adequados para servir vinho, que estávamos ao vinho também é importante, a ter uma faiança bonita. Até podemos fazer uma comida tradicional, mas se apresentarmos o arroz de tomate numa caçarola de faiança, bonita, e depois umas costeletas de sardinha, à parte, com um limãozinho só, mas tudo à parte, numa travessa bonita, sem óleo, essas costeletas de sardinha, sem óleo. Primeiro, depois fritar, passaram no papel, num óleo novo, tudo como deve ser. Se isso for assim apresentado para a mesa, quem é que não gosta? E não deixa de ser um prato tradicional. Como se for um prato criativo, também interessa o prato onde é que está. Ou seja,
não havia essa preocupação. Como não havia, e muito bem, os vinhos. Nós começamos a fazer vinhos à séria há 30 anos. Se calhar nem tanto. Os vinhos que apareciam há 30 anos era a Vidigueira, o Esteva, o Evel. Depois havia o Barca Velha, que era uma coisa que veio, mas que nem havia. Que vinhos é que havia no país? Até havia muito mais no Alentejo. Sim. Veja hoje o Douro. Quantos vinhos tem? Espumantes, colheitas tardias, vinho branco, vinho tinto. O que havia era só vinho do Porto. Porquê é que não havia? Porque se ficaram só vinho do Porto. Tinha as castas, tudo vinho do Porto. Nem vinificava brancos nem tintos. Hoje, veja para não há pouco tempo, o Dão tem vinhos maravilhosos com aquela casta encruzada. E esses vinhos, repara, nós somos um país tão pequenino, somos 600 km, e a minha reta é só mais ou menos isto. Mas já vê as paisagens e o terroir que temos de completamente diferente uns dos outros. Temos 14 regiões de vinhos. 14, então temos que aproveitar isto. O que é que um restaurante quer? Onde é que estão os melhores restaurantes? Sempre. Colados a regiões de vinho. Porque é muito importante depois essa ligação entre aquilo que se come e aquilo que se bebe. Aquilo que se bebe. Haverá melhores prazeres na vida do comer e beber bem? Comer bem e beber bem, termos o vinho à temperatura, bem feito, a combinar com aquela comida, porque há vinhos, isto não há nenhum fetiche, não há nada que se inventou. Não duvido que há vinhos que estragam a comida. E há comida que estraga os vinhos. E então, estamos quase a finalizar. Qual é o seu prato favorito? Arroz de polvo com filetes de polvo. Eu tinha lido isso numa outra entrevista. Foi para confirmar. Tenho outros favoritos, mas este eu gosto muito. Porque a minha avó no Natal fazia sempre, para mim, eu na altura não gostava muito de bacalhau, hoje gosto um que ela fazia também assim na brasa, que instalava assim dentro do tacho, punha-se azeite e alho, depois metia as postas grelhadas e tais coisas, e ele estala todo, e eu não gostava, e eu já adoro isso. Mas eu não gostava de arroz de polvo, e aquilo, então é arroz de polvo seco, olha, como é que se fazia no Aleixo, que fechou. Mas pronto, um arroz de polvo seco, filetes de polvo e uma couve guisada. E acompanhado com? Sei lá, por exemplo, pode ser, neste caso, um vinho ou do Douro, mas neste caso é a teologia do Dão, que ando com vontade de beber vinhos do Dão, com aquela casta encruzada. Oh, chefe, eu estou cheio de fome. Também eu. Agradeço-lhe muito ter estado aqui connosco. O prazer foi todo meu. Foi um gosto falar consigo. Tem realmente uma história de vida muito, muito interessante. Estimo-lhe as maiores felicidades, consiga ganhar a terceira, não é possível ganhar a quarta, senão a quarta e a quinta estrelas, muito por obrigado. Favor, e estamos todos a torcer por si. Muito obrigado, e eu sei que as conversas do Norte não posso falar de assuntos que não sejam aqueles que a gente disse, mas eu tenho que dizer isto, porque estou na Ordem dos Médicos, eu tenho orgulho, e um orgulho muito grande, que no nosso país haja uma boa, eu sei que vocês podem, que falta muita coisa, mas eu tenho a certeza que nós somos muito bons em saúde pública. Eu tenho a certeza que nós temos muito bons médicos. Eu tenho a certeza que os hospitais públicos, se calhar ainda são a melhor garantia do que clínicas privadas. E isso é viver num país que me agrada. Eu sei que há países maravilhosos, mas eu tenho saudades de Portugal, eu adoro Portugal e adoro a nossa cidade do Porto. Muito obrigado, chefe. Caros colegas, por hoje é tudo. Espero que tenham ficado com fome e que aproveitem para degustar o próximo prato que comam e o próximo vinho que saboreiem. Muito obrigado, até à próxima.